Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas compartilham seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que tema maravilhoso estamos trazendo para a prosa de hoje: Indústria 4.0 na prática. Para aumentarem a eficiência operacional, melhorarem suas propostas de valor e a relevância no mercado, as organizações necessitam de uma melhor compreensão das soluções tecnológicas disponíveis. A indústria 4.0, acima de tudo, vem criando possibilidades e abrindo novos caminhos para as empresas se incluírem neste contexto, visando melhorar suas produtividades em busca da excelência operacional. Para muitas organizações é uma oportunidade fantástica de mergulharem em oceano azul. Para outras, uma necessidade de adaptação e para muitas, o risco de serem degoladas caso não se enquadrem neste mundo digital. Mas não é apenas a tecnologia pela tecnologia. Há que se identificar ou desenvolver as soluções, criar os cenários factíveis, avaliar os benefícios, preparar a empresa, processos e pessoas, implantar e monitorar os projetos, independentemente se é um simples robô ou toda a transformação de uma fábrica e centro de distribuição. Metodologias e procedimentos são necessários. E aqui na Prosa com Bertaglia, temos abordado o tema da indústria 4.0 com frequência e vamos continuar fazendo, pois queremos empresas atualizadas, pessoas preparadas para um Brasil mais competitivo. Vamos refletir sobre esse tema fantástico pela perspectiva prática aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo William Franco. Olha só que honra, que orgulho estar recebendo aqui na Prosa com Bertaglia o meu amigo William Franco. William, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Olá, Bertaglia. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos lá, vamos fazer uma prosa bem legal aqui sobre a indústria 4.0. Bacana, William. William, antes da gente contextualizar a indústria 4.0, uma perguntinha aqui. Quem que é William Franco? Puxa, aí vamos falar um pouquinho do William Franco, então. William Franco, hoje, atualmente, eu sou Plant Manager, trabalho na fábrica da Natura, sou responsável por uma das fábricas, mas tenho uma carreira, Paulo, de 23 anos na indústria. Eu comecei há 23 anos atrás como operador de máquinas na Procter & Gamble e fui fazendo a minha carreira. Passei de operador, fui subindo na liderança, líder de turno, líder de seção, coordenador. E depois tive uma oportunidade de trabalhar na Natura, fui convidado para trabalhar na engenharia da Natura, onde ali fiz um papel de desenvolvimento de novos produtos para a fábrica. Depois comprei equipamentos, passei para a manufatura em si, fui para a logística, trabalhei em toda a parte de operações de logísticas dentro da Natura, manutenção, centro de excelência e agora liderando a fábrica com quase 600 pessoas. Uau, que maravilha, que bacana, William. Você contando a sua história aí, eu acabo me transportando para a minha. Mas vamos lá, vamos contextualizar a indústria 4.0, meu amigo. Vamos tocar esse barquinho. Bem, vamos lá. Indústria 4.0 é um tema bastante importante e bastante relevante, porque a gente sabe que com o avanço das novas tecnologias, a gente tem agora novas oportunidades para usar no dia a dia da fábrica e assim a gente potencializar os nossos resultados. Então, quando a gente fala da indústria 4.0, a gente começa a fazer uso dessas tecnologias habilitadoras, das quais elas nos ajudam. E quais seriam essas tecnologias, só para vocês terem uma ideia? A gente fala muito que com a maturidade dessas tecnologias, hoje já se pode fazer uso, por exemplo, de robôs autônomos e colaborativos dentro das fábricas. Uma outra tecnologia habilitadora também que vem na minha cabeça é o uso da manufatura aditiva, da impressora 3D. A gente pode usar gêmeos digitais, a gente pode usar a internet industrial das coisas. Então, trazendo esse contexto,
a gente tem agora um cardápio ou várias opções de tecnologias para a gente aplicar no dia a dia das fábricas. Agora, trazendo um pouco também sobre a história dessa indústria 4.0, isso surgiu em 2011. Eu acho que já deve ter sido muito falado sobre isso, mas na Alemanha, em 2011, começou-se a pensar o que poderia ser feito para impulsionar a economia e ainda mais ajudar as empresas de pequeno e de médio porte. E ali, então, foi feito como se fosse um consórcio entre o governo, a academia e as indústrias. A partir daí, eles chamaram isso de indústria 4.0, de como trazer mais produtividade para a indústria alemã. Tudo esse esquema foi falado numa feira chamada Hannover, que é uma cidade ali na Alemanha, uma feira bastante grande de inovação e de tecnologia. Então, depois de firmado esse acordo, esse consórcio, esses caras eles foram fazer o dever de casa e em 2013 foi apresentado nessa mesma feira de Hannover qual seria esse programa, como que eles poderiam tirar essa ideia do papel e como que essas três classes poderiam ajudar no desenvolvimento da indústria ali na Alemanha. É bem resumido, mas foi isso que aconteceu e foi assim que surgiu esse tema da indústria 4.0. Olha só que bacana, você passou aí por uma história bastante interessante. E nós temos coberto aqui a história, mas não com tanta profundidade quanto você trouxe aí, William. Bacana realmente para as pessoas que acompanham aqui o canal, a Prosa com Bertaglia. William, você já na sua abertura aí, quando você se apresentou, você falou de alguns elementos importantes na indústria 4.0, citou os robôs, que têm sido muito comuns, né, as pessoas falarem de robôs na indústria 4.0, mas você mencionou também a parte da manufatura aditiva, da impressão 3D. E eu queria aproveitar esse lado, porque quando eu falei que ia fazer essa prosa contigo, o pessoal, ou algumas pessoas pelo menos, me mandaram mensagens aqui dizendo, Paulo, pergunta para o William, onde é que se aplica a impressão 3D na manufatura, para ele dar alguns exemplos, não precisa ser assim tão detalhado, porque aí pode ser inclusive um tema para uma outra prosa onde a gente afunila mais. Mas dá alguns exemplos para a gente, William. Tá, não, legal, legal. Uma vez que a gente tinha, né, essa oportunidade à disposição dessas novas tecnologias, Paulo, a gente começou a entender e exatamente fazer esse questionamento. Como que eu aplico essas novas tecnologias na prática, no chão de fábrica? E aí a gente pegou todas essas tecnologias e a gente montou grupos de trabalho para que a gente pudesse fazer esse desenvolvimento. Um deles, a impressão 3D. E como que a gente fez, né? Nessa época eu estava como gerente de manutenção e a gente sabe que muitos dos componentes de máquinas, eles são feitos de um elemento plástico. E a manufatura aditiva, ela nos dá realmente essa matéria-prima para ser aplicada ali. Agora, é claro que existem algumas características de uma peça injetada, uma peça que é feita no molde, do que uma peça feita numa manufatura aditiva. Então, como que a gente fez? A primeira coisa que eu fiz dentro da Natura foi o seguinte, a gente precisa ter, primeiro, a disposição de uma máquina para poder fazer os ensaios da manufatura aditiva. Então, a gente fez a locação de uma impressora 3D. A gente fez uma locação por 3 meses. A partir daí, eu escolhi 20 cases, potenciais cases, para a gente poder aplicar isso na prática. E o que seriam esses cases? São peças plásticas que a gente utilizava dentro das máquinas. Então, por exemplo, numa encartuchadora, né, trazendo o mundo aqui das indústrias de bens de consumo, uma encartuchadora onde a gente coloca o produto dentro do cartucho, dentro da caixinha, ali ela tem alguns elementos que são confeccionados em plásticos. Por exemplo, as taliscas ali da máquina, né, para quem conhece a máquina fica fácil de entender, mas é uma pecinha de plástico dentro desse equipamento. Então, qual foi a ideia e qual foi a proposta? Será que a gente consegue substituir hoje um material feito de maneira injetada, uma peça injetada por uma peça impressa? Essa foi a questão. E aí, usando das metodologias de projeto, e principalmente aqui estou falando de uma metodologia ágil de projeto, de você fazer ali um Kanban, fazer ali
um sprint para testar esse tipo de funcionalidade, a gente fez exatamente isso. Fez uma engenharia reversa da peça, a gente desenhou ela num software 3D, a partir daí a gente usou os programas, né, de fatiar essa peça, que é o programa onde você transforma o desenho para poder ser feito numa impressora 3D, e aí sim, a partir daí a gente imprimiu a peça. Imprimiu, levou isso para a manufatura, colocou a peça exatamente onde a outra era feita de injeção, e a gente testou. No primeiro momento, muitos desses cases, eles não funcionaram. A gente falou de 20 cases. Aí precisa fazer um estudo para entender qual é o comportamento dessa peça impressa versus, né, realmente o uso dela na máquina. E a gente percebeu que precisava fazer alguns reforços que, numa peça manufaturada de forma injetada, não havia necessidade, mas houve a necessidade de fazer algumas adaptações para uma peça feita em manufatura aditiva. E, com isso, a gente resolve o problema e a gente consegue usar essa peça. Só para você ter uma ideia, e para resumir o nosso tema aqui, dos 20 cases que a gente testou, 17 foram bem-sucedidos. E, a partir daí, a gente conseguiu validar o conceito. Não, sim, dá para usar a impressora 3D em várias dessas aplicações. E foi assim que eu tive os argumentos suficientes para convencer toda a minha liderança que, agora que a gente sabe utilizar a impressora 3D, a gente pode ter uma máquina dessa, não mais, agora 100%, não só mais por 3 meses, como foi o objetivo inicial ali daquela locação. E a partir daí, com a máquina em mãos, a gente conseguiu avançar em muito. Para você ter uma ideia, a gente já tem mais de 500 cases colocados dentro da fábrica. São mais de 7.000 peças impressas desde que a gente começou a iniciar esse processo. Então, realmente, uma coisa bem positiva e muito dessa forma. Foi essa a metodologia que a gente utilizou. Escolhe o case, faz a engenharia reversa, faz a impressão dessa peça, coloca ela para testar e a gente, de uma forma assistida, a gente vê o desempenho dessa peça e, a partir daí, faz os ajustes necessários para que isso se torne uma coisa bem sucedida. Se der certo, beleza, vamos seguir. Se não dá, vamos para outra. Eu acho que é uma coisa bem dinâmica e a gente consegue avançar nesse tema dentro da indústria. Olha só que fantástico. Aliás, eu estou fazendo uma continha aqui nos seus cases iniciais ali, que serviram como ponto de partida, praticamente 90%, 85% das peças tiveram êxito, né? Se encaixaram dentro do novo modelo, indo para impressão 3D. É muito legal isso, realmente. E você falou aí, basicamente, William, num dado momento, sobre os passos de como construir essa caminhada. E eu queria já dar um spoilerzinho aqui para o nosso segundo tempo, o nosso segundo bloco, onde nós vamos falar sobre essa jornada, já que o nosso tema é falar sobre o mundo prático, e você está trazendo exemplos, trazendo cases, isso é muito interessante. Eu gostaria de explorar um pouco mais esse mundo prático, o William, no segundo tempo da nossa prosa, pode ser? Perfeito, vamos lá. Meu caro William, que prosa fantástica, bacana mesmo você trazendo alguns exemplos aí bastante característicos, vida prática, vida real, é isso que importa, porque as pessoas que acompanham aqui a prosa com o Bertaglia têm demandado isso, inclusive, fazendo perguntas, não só teoria, vamos juntar os dois lados, tal. Trazemos aqui tanto professores como profissionais. Recentemente nós tivemos, inclusive, William, uma prosa sobre a Embraer, né? O supply chain da aviação. Bem bacana, né? Eu convido o pessoal para assistir essa prosa, que foi muito legal também, assim como está sendo essa nossa aqui. Vamos em frente? Vamos conversar sobre essa jornada prática da indústria 4.0? Vamos sim, vamos lá, Paulo. Então, falando um pouquinho da minha jornada, para realmente talvez servir de algum tipo de inspiração ou de ajuda para o pessoal que está nos assistindo. Quando eu comecei a trabalhar com a indústria 4.0 foi em 2017. Quando, eu sou uma pessoa bastante curiosa, Paulo. Eu acho que isso é uma coisa legal para poder compartilhar, e tudo surgiu dessa curiosidade de como poder fazer realmente esse tema aterrissar na prática dentro da minha fábrica.
E a partir daí consegui colher os resultados tanto para a indústria, para a minha fábrica, quanto para mim, enquanto profissional. Eu acho que isso é bastante importante. Quando as pessoas falarem do tema da indústria 4.0, não é apenas pensar nos benefícios que ela traz para a fábrica ou para a indústria, mas sim para a própria pessoa. Eu acho que isso é bastante legal. E aí, quando eu comecei a estudar os materiais, tinha pouca informação aqui no Brasil sobre o tema em 2017. Então, realmente foi um desafio. Foi o primeiro problema que eu tive para vencer. Com isso, eu decidi, então, a investigar um pouco mais, e para poder fazer esse processo de investigação, eu fui fazer um mestrado na PUC de Campinas. Eu vi ali que tinha uma oportunidade para isso, então vou me aprofundar durante 2 anos no tema da indústria 4.0. Esse mestrado gerou a minha dissertação, né? Está aqui documentada a dissertação. Dentro dela, eu peguei e reuni todas as boas práticas do como a gente aplicou as tecnologias da indústria 4.0. E eu entendi que, na hora de escrever essa dissertação, que existe, como em qualquer outra ferramenta de gestão, existe um processo, existe uma técnica para que a gente possa tirar o melhor resultado disso. E foi isso que eu tentei documentar aqui. E, né, só trazendo um pouquinho do contexto, né, quando em 2017 a gente começou a pensar em indústria 4.0, aplicar a indústria 4.0 na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, onde a gente já tem um pensamento e um avanço tecnológico bastante grande, é uma coisa. Agora, quando a gente tenta aplicar esses conceitos dentro do legado que nós temos dentro da indústria brasileira, é uma coisa diferente. Então, a gente precisa fazer alguma adaptação desse negócio. Desde do nosso legado de fábrica, até mesmo desde o nosso legado do conhecimento técnico e da formação dos nossos profissionais. Então, esse desafio realmente me chamou a atenção. E eu até pensava que era um sonho a gente colocar indústria 4.0 no Brasil. A partir de toda essa ideia, eu criei uma metodologia e eu coloquei e batizei ela como sendo Dream, justamente o mesmo sonho que me motivou a começar a pesquisar sobre isso. E dentro do Dream, ele é um framework, onde que cada letrinha da palavra Dream, ela representa uma etapa dentro do processo. Só para poder ser um pouquinho mais claro, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu peguei o D da palavra Dream e coloquei ali que precisa começar todo o projeto de indústria 4.0 com um diagnóstico. E esse diagnóstico vem baseado nos critérios da maturidade estabelecida pela Acatec, que foi a empresa, que foi a escola, melhor dizendo, na época lá da indústria 4.0, quando surgiu isso, a Academia da Engenharia Alemã, onde ela realmente reuniu alguns materiais e ela desenvolveu níveis de maturidade da indústria 4.0. Então, quando eu faço essa relação com o meu framework aqui, o D significa fazer esse diagnóstico inicial, para eu entender aonde está colocado aquele processo dentro dos níveis de maturidade. A partir daí, eu vou para o R, uma recomendação. Eu já sei qual que é o meu diagnóstico. E qual que é a recomendação? Qual que é a tecnologia que eu tenho que aplicar primeiro para que eu possa subir de nível de maturidade? Mais uma vez aqui, eu criei uma matriz onde eu entendi que existem tecnologias predecessoras a outras. Ou seja, eu consigo aplicar uma tecnologia logo no início. Agora, dependendo da tecnologia que eu escolhi, eu preciso ter uma tecnologia predecessora para habilitar o uso da segunda tecnologia. Então, nessa recomendação, deixa bem claro que, dependendo do nível que você se situou dentro do diagnóstico, a recomendação da tecnologia inicial muda. Eu fiz essa matriz e está lá na minha dissertação. A partir daí, a gente vai para o E de execução. E qual que é a melhor forma de a gente fazer uma execução de um projeto da indústria 4.0? Utilizando das metodologias ágeis de projeto. Dentro da FGV, eu sou professor também, eu esqueci de falar, mas dentro da FGV,
na aula de gestão de projeto, a gente conhece muito a maneira tradicional do projeto, waterfall, né, maneira de cascata, de fazer o gerenciamento de projeto. Agora, quando a gente fala de inovação, a metodologia ágil, ela nos ajuda, por quê? Porque ela nos dá a condição de ter mais liberdade para inovar. E, de uma forma bem ágil, você testa o resultado e vê qual foi esse resultado. E se ele está dentro do esperado, qual foi o feedback da pessoa que está recebendo isso, e a partir daí você constrói uma coisa totalmente nova. É assim que a gente faz, utilizando metodologia ágil de projeto na execução da aplicação dessas novas tecnologias. Depois que eu apliquei isso de uma maneira, né, controlada ali, em um processo, eu vou para o A do meu Dream, que é fazer uma avaliação. O quanto, né, quando eu mostrei aqui o exemplo da tecnologia da impressora 3D, a gente testou ali e a gente viu que dos 20 casos, 17 foram bem-sucedidos. Como você me falou, entre 80% a 85% dos casos foram bem-sucedidos. Então, eu avaliei que isso é um negócio e essa tecnologia ela me ajuda e ela é bem-sucedida. Então, eu entendi que é bom aplicar esse tipo de tecnologia nessa avaliação. E aí eu coloco dentro dessa avaliação não só os conceitos de aplicabilidade da tecnologia, mas dos resultados que ela pode gerar para a nossa fábrica. A partir daí que eu reuni todas essas informações, eu vou para o meu M, que é de multiplicação. Então, eu consigo escalar a partir dessa avaliação. Então, aí eu fecho o meu framework, desde o meu D de diagnóstico, R de recomendação da tecnologia, E de execução dessa tecnologia, do A de você avaliar qual foi o resultado da tecnologia aplicada, e do M de você multiplicar isso e escalar essa tecnologia para todo o resto da fábrica, para os outros processos. Essa metodologia ajuda a gente a colocar o dinheiro da empresa, colocar ali os esforços no lugar certo, Paulo. E assim a gente avança olhando para o cenário brasileiro, onde a gente tem o legado, a gente tem poucos recursos e a gente tem uma mão de obra ainda com uma oportunidade imensa de se capacitar e assim expandir a indústria 4.0. Olha só que bacana, muito legal. E eu imagino que você usou aí essa metodologia para você aplicar na manufatura aditiva e em outros casos que, eventualmente, se você quiser contar alguns outros casos aqui para a gente, fique à vontade. Eu estava esquecendo aqui de agradecer a Ângela Pinhatti, a Ângela que, inclusive, recomendou o seu nome para vir para o Zé. Paulo, ele conhece tudo de indústria 4.0. Se você está procurando alguém, chama o William aí. E, de fato, legal. Para quem trabalhou nisso, aliás, outras pessoas aí da Natura vieram para cá, a Joselena, o Néstor, a Denise Leal, né, e a Ângela Pinhatti, e agora o nosso querido o William Franco. Tem mais alguns exemplos que você queira dar? Exemplo, eu tenho diversos, Paulo. Vamos falar um pouquinho, então, dos robôs colaborativos, só para vocês terem uma ideia. Como que eu aplico? Na verdade, robôs, quando a gente fala dos robôs, os industriais, eles necessariamente eles são um tema da nossa terceira revolução industrial. Agora, qual que é a diferença do robô da terceira revolução industrial e da quarta revolução industrial, que é a nossa indústria 4.0? Quando a gente traz esse tema, é o avanço desses robôs. A gente fala agora de um robô colaborativo, a gente fala de robôs autônomos. E a construção desse robô favorece e muito quando a gente compara dos robôs da terceira revolução industrial. Por que eu falo isso? Porque a forma da gente fazer a programação e aplicar esses robôs mudou totalmente. A gente tem agora uma forma muito mais amigável de fazer essa programação. E o que realmente antes ficava na mão de um robotista, uma pessoa super especializada para poder fazer a aplicação dos robôs, ela começa a ter uma característica de facilidade de programação. E isso muda tudo. Por quê? Porque um robô colaborativo eu consigo, né, de uma forma bem simplista aqui, apertar o REC na tela da IHM ali, do comando dela, eu aperto um REC, eu movimento o braço, como eu estou movimentando esse microfone aqui para uma outra posição, e aperto esse REC novamente. Ele entende esse comando
e a partir daí, quando eu aperto o play, ele repete o comando. Ou seja, um robô que antes eu tinha uma dificuldade enorme de fazer uma programação, a programação ficou muito mais simples. E isso muda tudo. Porque eu não preciso mais do hard skill para a gente poder fazer a aplicação do robô. Agora eu preciso ter a criatividade e o soft skill de como implementar. Eu preciso ter um entendimento da onde é o melhor lugar para aplicar esse robô. Então isso muda um pouco a característica do profissional e da própria tecnologia na indústria 4.0. E aí o que a gente fez nesse processo aplicando esse DREAM, essa metodologia da minha dissertação dentro da fábrica? A gente, da mesma forma, diagnóstico, recomendação. Recomendou, então, a instalação de um robô. Está na hora de colocar um robô aqui. Execução. Eu vou executar. E aí, como que a gente fez essa execução? Em alguns casos, a gente criou como se fosse hackathons, vamos dizer assim, dentro da indústria. Eu formei grupos de trabalho, e uma vez que agora não era mais o problema uma pessoa super especializada na aplicação, no desenvolvimento do software do robô, ali, da programação do robô, eu coloquei o desafio para várias equipes na aplicação desse robô. Então, a gente escolheu ali, fez alguns grupos, colocou um desafio, e esses grupos começaram a quebrar a cabeça ali na criatividade para saber de como que eles conseguiriam colocar o robô para funcionar. A partir daí, a gente consegue fazer a aplicação prática do robô e trazer as soluções que a gente precisa. Assim, a gente descobriu várias formas de colocar o robô no chão de fábrica. E assim, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 16 robôs colaborativos aplicados dentro da Natura. Uau. E eu te digo mais, o que é mais importante, Bertalho, é que não foi feita uma solução comprada de mercado. Não foi feito, eu não contratei uma empresa para fazer isso. A solução, ela veio da própria criatividade dos nossos integrantes da empresa, dos nossos técnicos, das nossas equipes, dos nossos operadores. E isso muda tudo, né? Vou até dizer aqui uma coisa aqui que eu acho que é super importante trazer, né? Muitas das pessoas se preocupam muito com o que a indústria 4.0 ela pode trazer em relação a um problema de empregabilidade, de tirar o emprego das pessoas. Aí eu já falo para você que a gente tem que pensar diferente, que talvez a facilidade de aplicação das tecnologias que a gente tem hoje do que a gente tinha há 30 anos atrás, ela pode gerar até mais oportunidade e mais emprego do que tirar. É isso que eu tenho como pensamento. E uma outra coisa também que eu acho super legal compartilhar com vocês aqui foi quando o João Paulo, o presidente da nossa empresa, ele ficou sabendo do que a gente estava fazendo de indústria 4.0. E de repente, do nada, né, eu gosto muito de falar disso, clicou lá, apareceu um e-mail, um convite da visita do João Paulo para conhecer sobre indústria 4.0 dentro da Natura. Então ele foi lá na nossa área, ele olhou o que a gente estava querendo fazer, ele viu alguns cases aplicados, ele entendeu das tecnologias, e aí ele falou e fez uma pergunta muito importante, que eu acho que tem aqui uma coisa super legal para a gente compartilhar. Ele falou assim: William, mas a Natura é uma empresa que realmente ela é de relações, é uma empresa de pessoas. Quando a gente começa a falar e olhar só para a tecnologia por ela só, a gente começa a ficar preocupado com isso. Porque se a gente pensar nesse modelo de pensamento onde a gente acha que a tecnologia tira as pessoas, tira as relações, a gente realmente tem que ficar preocupado. Ele falou assim, como fazer na Natura uma coisa legal usando a tecnologia? E a resposta que eu dei para ele foi exatamente essa, que a gente não vai usar a tecnologia simplesmente por usar. A gente vai fazer uma inclusão das pessoas. Quando a tecnologia ela ficou mais fácil de ser aplicada, e quando a gente faz o desenvolvimento interno das nossas pessoas para aplicar essa tecnologia, a gente inclui, a gente desenvolve, a gente ajuda as pessoas a estarem inseridos nesse novo contexto de mundo. E é isso que a gente quer fazer e continuar fazendo. Eu não quero comprar a solução pronta do mercado.
mas eu quero fazer com que o meu operador, o meu técnico de manutenção, o meu engenheiro, ele entenda essa nova tecnologia e ele, junto com esse grupo, aplique essa nova tecnologia. Isso faz a maior diferença, tanto para a Natura como para todo o Brasil. É isso que a gente quer fazer. Então, nesse sentido, o nosso ideal ele continua muito forte, de desenvolver pessoas e fazer com que isso seja potencializador, né? Seja um negócio muito legal para todo mundo. Meu caro William, aliás, eu ia perguntar para você como é que ficam as pessoas nessa história toda, não preciso perguntar, ou Já seja, avancei, desculpa. só com a pergunta do João Paulo e a sua resposta, eu acho que já explicou bastante. Meu amigo, que prosa fantástica, muito legal, como unir a tecnologia com o lado humano, foi basicamente isso que nós colocamos aqui. William, meu amigo, um abraço virtual, né? Nós estamos aqui, logicamente, com uma prosa com gostinho de quero mais, mas nós temos um tempo aqui. Gratidão enorme pela sua contribuição, William. Obrigado, Paulo, foi um prazer e estou à disposição. Precisando falar um pouquinho mais, se eu puder ajudar, estou aqui. Eu quero que todo mundo aprenda, que todo mundo se desenvolva nesse tema da indústria 4.0. Olha só que fantástico. Nós vamos marcar uma live a qualquer momento para falar de indústria 4.0 e aí nós convidamos, inclusive, outras pessoas. Aí o tempo é um pouquinho maior. Gratidão enorme, ao infinito e além. William, tchau, tchau, tudo de bom. E o que nós fazemos em vida Tchau. ecoa na eternidade. Tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!